Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, um santo e abençoado advento. Jesus hoje nos mostra como ele se interessa por cada um de nós. E é importante nós pensarmos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ao ver como Cristo cuidou da multidão, daquelas pessoas, a gente percebe como ele cuida de cada um de nós, seus filhos e filhas, até hoje, e permanecerá cuidando até a sua volta, como ele próprio disse. As pessoas se aproximavam de Jesus. Aqui, uma das chaves, um dos jeitos que nos revelam o que devemos fazer. Percebam, Jesus, ele não fere a liberdade que ele nos deu. Por isso, a multidão se aproximava de Cristo. Por isso, cada um de nós precisa se aproximar do Senhor. E alguns daqueles eram colocados aos pés do Senhor. E aí perceba, quem eram os que eram colocados aos pés do Senhor? Aqueles que necessitavam de cura, de libertação. Mais uma vez, Jesus vai nos mostrar que ele
se deixa ser encontrado por cada um de nós. Agora, o apresentar-se ao Senhor, isso é a nossa parte. A palavra diz: numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Percebemos aqui duas formas de nos apresentarmos, de nos depositarmos ao nosso Senhor. Uma por nós mesmos, outra alguém que nos leve ao nosso Deus. Que a gente seja dócil, que a gente tenha esse coração confiante no Cristo. E saibamos que precisamos nos apresentar a Ele. Coloque hoje, se retire um momento de oração. Não é nada extraordinário, é se colocar junto ao Senhor. Converse com Deus, exponha para Ele cada situação que precisa ser tocada, que precisa ser cuidada, e confia que Jesus, Ele olha para nós, Ele trata nossas feridas, olha o que a palavra diz, e Ele os curou, Ele nos cura. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele restaura. Jesus, Ele liberta. E nos dá a condição de alcançarmos a plenitude. Ele nos mostra. Ele vai nos revelando o nosso próprio caminho. Mas Jesus também percebe as nossas necessidades. Aí aqui já, para cada um de nós que se coloca junto do Mestre, o Mestre vai observando. Nós já estamos dentro da intimidade do Senhor. Aquelas pessoas já tinham dias que estavam com Cristo. E aí Jesus fala: eu me compadeço de ti, filho e filha. Eu estou observando a sua luta. O que te falta para se entregar plenamente a mim? O que te falta para começar a observar as curas, as libertações, as graças que eu distribuo a cada um de vós? O que te falta para louvar a Deus, para confiar neste Deus? E aí Jesus vai fazer uma pergunta. Aliás, Jesus vai escutar primeiro a pergunta. E quantas vezes nós não fazemos essa pergunta para o Senhor? Senhor, o Senhor está olhando tudo isso, o Senhor está vendo a necessidade de tantos. Por que ainda estão com fome? Como que nós, que não temos nada, vamos saciá-los? Por que tanto mal, Senhor? Por que ainda vemos tanta ausência de Ti? E aí Jesus devolve a pergunta para cada um de nós. O que você tem? Não é? E aí a gente vai falar. E queira Deus que a gente fale como os discípulos, temos tão pouco a ofertar. Mas está aqui meus poucos pães, meus poucos peixes. E Cristo recebe essa oferta pequenina, não reclama, não fala que deveria ser mais, não manda comprar,
A única coisa que Jesus faz é recolhe o que lhe é ofertado, dá graças ao Pai e redistribui para a multidão. Que a gente possa ter a coragem de se colocar a serviço do Senhor, mesmo com toda a nossa pobreza, toda a nossa indignidade, lembrando que é Ele que cuida, cria e faz a obra dele. Nós somos o instrumento. E pegando aquela oferta dos discípulos, todos ficaram saciados. Nosso Deus quer saciar a mim, a você, mas também quer que nós sejamos fonte da sua graça a saciar aqueles que Ele nos confia. Apresentemos ao Senhor nosso coração, nossa vida, nossa oferta e deixemos Ele agir em nós. Querido Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. Te pedimos para nascer em nós, Senhor, e para bem nos aproximar de ti e te entregar nosso ser, nós te suplicamos, fica conosco, Senhor, pois somos necessitados, precisamos de ti. Amém.